Mas vamos lá, o que é uma cosmovisão? Bom, uma cosmovisão é a forma como uma pessoa vê o mundo. Em essência, uma cosmovisão é tudo sobre tudo. É o que você pensa sobre todas as coisas, é o que você acredita sobre tudo que faz parte da vida. Alguns autores, especialmente James Sire, que escreveu um livro chamado O Universo ao Lado, é um livro indispensável para qualquer universitário, seja ele cristão ou não. Você precisa, antes de entrar na universidade, você precisa ler esse livro, O Universo ao Lado. Infelizmente eu só tenho um exemplar, então se alguém aí se interessou, me procure no final, eu empresto para vocês. Mas o James Sire, ele define cosmovisão da seguinte maneira: uma cosmovisão é um conjunto de pressuposições sobre a formação básica do mundo. É o sistema de crenças completo e fundamental de uma pessoa. Ou seja, é uma bagagem que você não tem como sair de casa sem ela. Você pode até não ter isso bem definido em você, mas a partir do momento que você estiver diante de outras pessoas, elas perguntarão sobre essas coisas em algum momento e você terá que responder. Coisas como a vida surgiu, existe ou não existe Deus, para onde nós estamos indo, o que é a vida após a morte, o que existe do lado de lá. Estas definições, o que nós pensamos sobre todas estas coisas é a nossa cosmovisão. Um outro autor chamado Blocher, ele diz o seguinte: uma cosmovisão é um sistema completo de crenças, valores, princípios éticos e comprometimentos de uma pessoa. É tudo sobre tudo. Então todos nós, queiramos ou não, nós temos uma cosmovisão. Você pode até nunca ter dado este nome às tuas crenças, princípios e valores, às tuas ideias, mas é isso que chama-se todo o conjunto de crenças pessoais tuas. É óbvio que cada um de nós vai ser tocado e formado nas nossas crenças pelas próprias experiências que nós passamos, pelas dores, pelas alegrias, pelos sentimentos, pelas coisas que nós vivemos. Essas coisas todas vão, de uma forma empírica, formar uma cosmovisão em você. A questão é, essa cosmovisão é uma cosmovisão segura? A resposta eu já te dou: não, não é. Porque a cosmovisão que é formada pelas minhas próprias experiências, ela pode ser uma cosmovisão distorcida do mundo por conta dos meus sentimentos e da maneira como eu estou lendo todos os acontecimentos ao redor de mim. Então a formação de uma boa cosmovisão não é a partir de experiências suas, mas é a partir da verdade. E então nós cristãos entendemos e nós defendemos que as Escrituras é a verdade, ou são a verdade, e não tem jeito de conjugar isso direito, absoluta para a nossa vida. A Bíblia como um todo é a verdade absoluta que deve construir em nós uma cosmovisão a respeito de tudo. E então a cosmovisão cristã, já definindo para vocês, é a visão que nós temos a partir das Escrituras a respeito de tudo. E esta visão é a visão com a qual o cristão está comprometido. E aí eu preciso então entender pelo menos o básico sobre o tudo, para poder falar da minha cosmovisão. Mas antes ainda é importante considerar que toda cosmovisão, e eu vou falar pelo menos sobre 7 delas a princípio, antes de entrar na cosmovisão cristã, é interessante e importante considerar que para ser uma cosmovisão de mundo é necessário que existam pelo menos 7 respostas, 7 elementos de uma cosmovisão. Quais são eles? Primeiro, cosmologia. E o que é cosmologia? É toda a cosmovisão, ou toda cosmovisão tem uma explicação para a origem e para a natureza do universo. Eu tenho que ter uma cosmologia, eu tenho que ter um estudo na minha cosmovisão, uma definição sobre a origem da vida. Que mais? Teologia, ou seja, não só uma resposta sobre o surgimento da vida, mas uma cosmovisão, necessariamente ela precisa dar uma resposta sobre a existência de Deus. Toda cosmovisão, incluindo até o próprio ateísmo, toma uma posição sobre a existência e a natureza de Deus. Terceiro, antropologia, ou seja, todo
toda cosmologia precisa falar sobre o homem, precisa dar uma definição de valores para o próprio ser humano, precisa falar sobre sua natureza constitucional, da onde ele veio, como ele surgiu, para onde ele está indo, precisa tratar dos sentimentos do homem. Toda cosmologia precisa falar sobre antropologia. Epistemologia, ou uma natureza de definições, de justificativas, conhecimento, verdade, toda cosmovisão precisa trabalhar com verdade e com mentira, com o que é certo, com o que é errado, com o que significa cada uma das coisas no universo, cada um dos sentimentos, cada uma das ações, cada um dos fatos da história. Eu preciso ter uma epistemologia, uma leitura a respeito de tudo. Axiologia, ou seja, a identidade e a natureza dos valores. Em outras palavras, o que eu estou falando? Eu estou falando que uma cosmovisão precisa declarar o que é certo e o que é errado, precisa definir princípios e valores para a vida, para a ética, para os relacionamentos. Uma cosmovisão precisa de axiologia, uma análise da vida sobre o prisma dos princípios e dos valores, sobre a natureza dos valores que nós sustentamos. História, toda cosmovisão tem que ter uma leitura crítica da história, o padrão e a importância de cada um dos eventos que acontecem na nossa história. Toda cosmovisão precisa dar uma explicação para esses eventos. E por último, destino. Toda cosmovisão precisa responder à pergunta: para onde nós estamos indo? O que acontecerá lá na frente? Qual é a perspectiva nossa de futuro, especialmente do futuro após a morte? Toda cosmovisão precisa responder esta pergunta. Para ser uma cosmovisão de vida, é necessário que essas respostas estejam presentes. É importante eu construir uma cosmovisão e eu definir essa cosmovisão para a minha vida. Para nós, especialmente nós cristãos, por que eu preciso entender o que é cosmovisão e por que eu preciso construir bem claramente na minha mente o que é uma cosmovisão e definir a minha cosmovisão cristã? Bom, primeiro, a cosmovisão cristã unifica as crenças de uma pessoa num sistema coerente e bíblico. As crenças básicas da cosmovisão cristã fornecem uma estrada abrangente, coerente, consistente e atrativa pela qual se pode viajar ao longo da vida. Eu preciso ter uma cosmovisão, e eu que sou cristão, uma cosmovisão cristã, por quê? Porque a cosmovisão vai me dar os limites, vai me dar os contornos, vai me dar os caminhos, vai me dar a tranquilidade de andar bem sobre os trilhos da vida. Por isso que quando eu não tenho uma cosmovisão, eu vou esbarrar nas circunstâncias o tempo inteiro, porque quando eu chegar diante de uma circunstância, a pergunta será: o que um cristão faz numa situação assim? E essa talvez seja a pergunta que os pastores e os presbíteros mais ouçam, porque as pessoas invariavelmente chegam para nós e perguntam: pastor, o que eu tenho que fazer? Essa semana eu ouvi isso 2 vezes, em 2 aconselhamentos. Pastor, o que eu tenho que fazer diante de tal circunstância? Normalmente essa pergunta ela acontece exatamente por causa da fragilidade da minha cosmovisão. Por não ter uma cosmovisão abrangente sobre a vida, especialmente a partir das Escrituras, eu vou chegar diante de circunstâncias que eu não vou saber como reagir diante delas. E a cosmovisão cristã é importante para que você possa ajuntar, unificar todos os itens sobre a sua crença, sobre a Bíblia, sobre esse background que a Bíblia fornece para que você possa andar bem. Segundo lugar, é importante eu ter uma cosmovisão cristã e definir bem esta cosmovisão, porque a cosmovisão cristã fornece um guia para a vida prática. O cristianismo é designado por Deus para operar na vida real, não apenas de forma hipotética, não apenas na mente, não apenas no coração, não apenas naquilo que é espiritual.
quando as crenças e valores da cosmovisão cristã são aplicadas à vida real, elas funcionam de fato, funcionaram na vida de cada um dos personagens das Escrituras, funcionaram na vida dos pais da igreja, funcionaram na vida de tantos irmãos nossos que servem como referência para nós e vão funcionar na sua vida também. Quando nós vemos a vida pelas lentes da história divina, da criação, da queda, da redenção, da consumação, o mundo faz sentido. Normalmente você ouve as pessoas dizendo: olha, a vida não faz sentido, é difícil compreender o mundo, é tudo uma loucura, não dá para entender de fato o que está acontecendo. Não dá, sem uma cosmovisão você não entende. Você vai ver fatos, mas você não vai conseguir fazer a leitura dos fatos. E a cosmovisão é a lente que você vai poder usar para poder interpretar, à luz do quê? À luz da criação, à luz da queda, à luz da redenção, à luz da vinda, a segunda vinda do Senhor Jesus, à luz da eternidade, à luz de todas estas questões que são levantadas nas Escrituras. Você vai olhar para a vida e você vai ter outra interpretação, muito diferente daqueles que simplesmente olham e tentam interpretar por suas próprias experiências. Mas em terceiro lugar, o valor de uma cosmovisão para nós, e de definir bem uma cosmovisão para nós cristãos, é que a cosmovisão cristã fornece as ferramentas necessárias para discernir a verdade do erro. Nós vivemos num tempo, num período em que é muito difícil você discernir o que é certo e o que é errado. Por dois motivos é muito difícil. Primeiro, porque as questões são muito sutis. E segundo, porque nós temos uma fragilidade muito grande na definição de cosmovisão. Então junta a sutileza dos fatos, junto com a nossa inconsistência na nossa cosmovisão, e a gente está sempre diante de circunstâncias que a gente não sabe como se comportar, não sabe dizer se é certo ou se é errado. E mesmo dentro das igrejas cristãs, você vai ter um conflito muito grande entre alguns que vão dizer: isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado, eu concordo e não concordo. E às vezes dentro de uma mesma igreja você vai ter pessoas dizendo uma coisa e outras dizendo outra, que vai frontalmente se chocar. Por quê? Porque falta uma cosmovisão bem definida. E o que nós queremos nesta noite é começar esse trabalho e despertar vocês para correr atrás disso. Para que nós todos como igreja tenhamos bem definida a nossa cosmovisão cristã. Esta cosmovisão que nós encontramos através da Escritura é a autorrevelação de Deus na criação, que provê para nós conhecimento. O conhecimento que nós necessitamos para tomar decisões sobre o que é e o que não é verdade. Então, essa é a importância de se ter uma cosmovisão. Eu sei que não é muito como que eu poderia dizer? Não é o nosso hábito usar esse sistema de slide, mas eu acho que é importante para você gravar estas ideias na sua mente. E eu sei também que normalmente no domingo à noite a gente é um pouquinho mais empolgado e a pregação normalmente é um pouquinho diferente, mas eu preciso passar isso para vocês e eu acho que essa é a melhor forma. Então me tolerem um pouquinho. Vamos continuar um pouco mais. É importante compreender que existe no mundo hoje, e não só hoje, mas toda a história até aqui, nos fez encarar pelo menos 7 cosmovisões principais. Existem muitas outras, mas as principais cosmovisões que existem no mundo hoje são essas 7 aí: teísmo, deísmo, ateísmo, panteísmo, paneteísmo, teísmo finito e politeísmo. É muito ismo, não é? A gente vai trabalhar com um por um para vocês entenderem, antes ainda de voltarmos lá para Atos capítulo 17. Primeiro, teísmo. Teísmo é o que nós sustentamos. E existe dentro do teísmo até uma definição de teísmo cristão e uma definição de teísmo cristão reformado. E esse seria o item mais assertivo para nós. Mas por enquanto nós vamos apenas definir isso. O que é teísmo? Teísmo é a crença que nós sustentamos de que existe um Deus infinito e pessoal e que existe além do e no universo. O teísmo diz que o universo físico não é tudo que existe. Há um Deus infinito e pessoal além do universo que o criou, que o sustenta e que age nele de forma sobrenatural. Ou seja, um Deus além de tudo que foi criado. Ele é o criador de tudo, Ele é quem sustenta tudo, Ele é quem age sobrenaturalmente sobre tudo. Ele está transcendentalmente em algum lugar distante e imanentemente aqui.
Essa é a visão que é representada pelo judaísmo tradicional, pelo cristianismo e pelo islamismo, embora o islamismo vai dar outro nome a esse Deus e vai contestar algumas das informações que nós temos, e nós contestamos as deles. Mas o fato é que este é o pensamento de quem crê em Deus, basicamente. A segunda cosmovisão mais conhecida no mundo é o deísmo. O que é o deísmo? Deísmo é a ideia de que Deus está além do universo, mas não nele. Normalmente, a forma mais comum de definir isso é que Deus é alguém que criou, deu corda e largou. Agora, vocês andam com as próprias pernas. O deísmo é a ideia de um Deus distante. Esse deísmo diz que Deus é transcendente, Ele está além do universo, ou sobre o universo, mas Ele não é imanente, ou seja, não há envolvimento dEle com o universo. Ele não está dentro do universo e não se envolve com ele. Defende uma visão naturalista da operação do mundo, ou seja, tudo no mundo acontece por um start que Deus deu lá no início, e o resto é rotação natural, é um movimento aleatório, não precisa de ninguém estar coordenando, empurrando ou provendo nada para este universo, ele simplesmente funciona autonomamente. Junto com o teísmo, o deísmo acredita que o originador do mundo é um criador, eles não duvidam disso, Deus fez o mundo, mas eles dizem que Deus não age nele. Ele deu corda na criação e a deixa funcionar sozinha. Ao contrário do panteísmo, que nós vamos ver agora na frente, que nega a transcendência de Deus e diz que Deus é apenas uma força presente, imanente dentro de tudo que foi criado, o deísmo nega absolutamente a presença de Deus, a imanência de Deus dentro do que existe. Quem é que defende isso? Alguns nomes conhecidos de filósofos e de pessoas importantes na história, como inventores. Então, você tem Voltaire, você tem Thomas Jefferson, você tem Thomas Paine, que foram homens que definiram a ideia do deísmo, ou defenderam a ideia do deísmo. Nós temos o ateísmo, que também é algo que nós conhecemos e sabemos do que se trata. É a ideia de que não existe nenhum Deus além do universo. O ateísmo afirma que o universo físico é tudo o que existe. Não existe nenhum Deus em lugar algum, nem no universo além dele, nem no universo, nem além dele. O universo ou o cosmo é tudo que existe e tudo que jamais existirá. Tudo é matéria, o universo é autossuficiente. Alguns dos ateus mais famosos foram Karl Marx, Nietzsche e Jean-Paul Sartre. São nomes também que nós conhecemos de filósofos famosos. Mas a ideia do ateísmo está clara, é a negação total da existência de Deus. Mas lembrem lá do que é necessário numa cosmovisão. O ateísmo, para ser cosmovisão, ele tem que dar uma definição a respeito de Deus. E a definição é: Deus não existe, ele não é de natureza alguma, ele não é físico nem metafísico, ele simplesmente não existe. Essa ideia é uma ideia nula dentro do ateísmo. Panteísmo. Panteísmo é talvez a visão, a cosmovisão de mundo que você mais conheça. Talvez até mais do que a nossa, que é o teísmo. Por quê? Porque esmagadoramente os meios de comunicação, as mídias, elas vendem essa ideia. Essa ideia é a ideia que é mais prazerosa de ser vendida dentro das mídias de filmes, cinema, jogos e por aí vai. Qual que é a ideia do panteísmo? A ideia é que Deus é o todo universo, é a força dentro de todas as pessoas. Para o panteísmo, não há criador transcendente, ou seja, não há um Deus lá fora, não há um Deus fora do universo, além do universo. O criador e a criação são duas maneiras de você encarar ou descrever a própria realidade. Deus é o universo ou o todo, e o universo é Deus. Há, em última análise, uma realidade há uma realidade e não muitas diferentes. Tudo é uma questão de mente, de leitura. O panteísmo é aquele que prega que você não pode nem pisar numa plantinha nem numa formiguinha, porque ao fazer isso você está pisando no próprio Deus. O panteísmo é quem manda você abraçar árvores, porque fazendo isso você vai agradar Deus. E aí você tem alguns nomes ou algumas religiões envolvidas com o panteísmo. O hinduísmo é uma delas, o zen budismo é uma delas, a ciência cristã é uma delas, e essas religiões, todas elas vendem essa ideia.
Para quem gosta de ficção científica, tomem muito cuidado, pois esta é a visão que está mais presente nas ficções científicas mais poderosas. Se você, como eu, cresceu assistindo Star Wars, então você sabe muito bem o que é panteísmo. Então, quando você assiste o filme, você tem lá o mestre Yoda falando: olha, tome cuidado com o lado negro da força, você precisa exercitar a força está com você. Ele está dizendo isso. É essa a ideia. Se você é um defensor da ecologia, então possivelmente você gosta muito do Greenpeace. O Greenpeace, na realidade, ele é um movimento político e é um movimento religioso, porque o Greenpeace é o braço prático do panteísmo. Porque a defesa da natureza por parte do panteísmo não é meramente por uma questão de preservação, mas é por uma questão de religião. Matando as baleias, você está matando Deus. Derrubando as florestas, você está derrubando Deus. Você está matando Deus. Essa é a ideia por trás. Então cuidado, que o panteísmo ele está muito mais perto de você do que você imagina. E talvez você já fez até alguma contribuição pela internet com os panteístas quando você investiu nesses movimentos. Então muito cuidado, isso está muito presente. É uma cosmovisão de mundo. Panteísmo, que não é tão comum e é mais difícil de definir porque pega uma linha mais estrita, diz assim: Deus está no universo, como os panteístas dizem, como a mente está no corpo. Ou seja, é uma identidade, mas ela está presa, ela está colocada aqui. O universo é o corpo de Deus, e ele não é Deus, mas ele é apenas o lugar que contém Deus, é seu polo real. Mas há outro polo de Deus, além do universo físico. Ele tem potencial infinito de se transformar, ou se transladar daqui para lá. Essa visão ela é representada por pelo menos 3 filósofos, os dois primeiros norte-americanos e o terceiro é um filósofo inglês. Esses 3 filósofos aqui, eles foram os principais filósofos do século XIX e início do século XX. O primeiro é um matemático, o segundo, o primeiro inicialmente era um matemático, depois migrou para o campo da filosofia, e os outros 2, eles foram formados em filosofia, e eles influenciaram a mente e a literatura científica do início do século XX. A terceira visão, que é a visão do teísmo finito. Bom, nós estamos falando de alguém que crê na existência de Deus. Existe um Deus finito além do universo, além do e no universo. O teísmo finito é como o teísmo, só que o Deus além do universo e ativo nele é um Deus limitado em sua natureza e poder. A ideia aqui é a ideia de que esse Deus não tem todo o poder para fazer todas as coisas que ele quer, embora ele exista e embora ele esteja presente. Como os teístas finitos geralmente aceitam a criação, mas negam as intervenções miraculosas de Deus na criação. Muitas vezes a incapacidade de Deus de derrotar o mal é dada como a razão para crer que Deus é limitado em poder. Os teístas finitos, eles acreditam que em circunstâncias como, por exemplo, o que aconteceu na Indonésia, quando você tem um tsunami daquele, você tem uma impotência de Deus. Deus não tem como agir nesse processo. Ele quer combater o mal, mas ele não pode. Ele tem todas as virtudes descritas no teísmo a respeito de Deus. Ele é bom, ele é longânimo, ele é paciente, mas ele não tem o poder suficiente para deter essas coisas. E essa ideia também é uma ideia terrível. É uma ideia de aproximação. Algumas teologias muito atuais vão usar esse teísmo finito como sendo sua base de cosmovisão. Por exemplo, a teologia relacional ou o teísmo aberto usa esta base para dizer assim: olha, Deus criou sim o mundo, mas Deus ele deixou de intervir no mundo e em alguns momentos ele não pode deter o mal no mundo. E é por isso, e aí eles vão vender uma ideia humanizada de Deus, é por isso que você precisa fazer a sua parte, porque Deus sozinho não dá conta. É terrível essa ideia, e é a ideia do teísmo finito. E por último, que é uma ideia muito antiga, e é a ideia que está presente no texto que nós lemos de Atos 17. É a visão, a filosofia, a cosmovisão
dos gregos antigos, dos mormons atuais e dos neopagões, ou das pessoas que se voltam para religiões atuais como bruxaria, feitiçaria, Wicca e essas coisas aí que estão na moda. É o politeísmo. E o que o politeísmo propõe? O nome já diz tudo. Não existe apenas um Deus, mas existem muitos deuses. Estes deuses estão além do mundo e dentro do mundo. O politeísmo é uma crença em muitos deuses finitos que influenciam determinadas áreas dentro do mundo. Cada um deles tem um poder específico para atuar numa determinada área. Seus defensores negam que qualquer Deus infinito esteja além do mundo, ou seja, não há um Deus maior que governa todos os deuses menores, mas simplesmente todos esses deuses que existem são finitos, e você pode adorar qualquer um deles. Você pode escolher um que você queira adorar, e ele possivelmente vai ser dono e detentor do poder para governar alguma coisa. Isso vem dos gregos, e quando você lê um pouco de mitologia grega, você vai encontrar essa ideia de muitos deuses, cada um dominando uma determinada área. E o que acontecia lá em Atenas era exatamente isso. O povo estava acostumado a lidar com muitos deuses, e para cada adorador de um Deus, você tinha uma cosmovisão de mundo de acordo com o pensamento daquele Deus. Isso é real no mundo hoje. Hoje, se você conversa sobre essas coisas no seu trabalho, na sua escola, ou com as pessoas com quem você convive, você vai descobrir que as pessoas, elas transformam Deus na sua própria imagem e semelhança, e cada um tem um Deus para si. Talvez esse politeísmo seja a principal cosmovisão que atrapalha a nossa vida como igreja. Deixa eu explicar por quê. Porque nós não lemos todas as Escrituras, não estudamos as Escrituras como um todo, e aí nós criamos ideias a respeito de quem é Deus na nossa mente, mas são ideias faccionadas. E então nós estamos aqui dizendo, olha, eu creio no Deus das Escrituras, e aí alguém diz para você, então defina Deus, e aí você vai citar coisas de Deus que você já aprendeu, e vai deixar de citar outras tantas, que foram reveladas para você aprender. E o resultado final disso é que você estará adorando um Deus, que não é o Deus verdadeiro, mas é apenas uma noção de parte desse Deus. E nós convivemos com isso. E quando nós nos ajuntamos, parece mais uma reunião de politeístas do que de teístas. Se nós ajuntarmos denominações diferentes, se nós pudéssemos ter uma reunião aqui em Itapeva, com umas 135 igrejas que existem aqui, e nós ajuntássemos todo mundo e pedíssemos para cada representante de uma definir Deus, aí nós íamos perceber o quanto nós estamos divididos e o quanto nós temos ideias divergentes a respeito do próprio Deus. Todas elas em consequência de um erro em comum: exame mal feito das Escrituras, ou ausência de qualquer tipo de exame das Escrituras. Então a primeira aplicação que eu queria fazer para vocês é a seguinte: existem 7 principais cosmovisões no mundo, e todas elas partem de algum pressuposto. O teísmo, que é a visão, a cosmovisão nossa, ele parte das Escrituras. Mas se você não conhecer as Escrituras, o seu teísmo pode se transformar um panteísmo, pode se transformar um deísmo, pode se transformar um teísmo finito, ou pode se transformar um politeísmo, ou pode até se transformar um ateísmo, porque é muito séria essa questão. Então, quando o pastor, quando o presbítero, o professor da escola dominical diz que você precisa ler a Bíblia e precisa se dedicar a isso, é importante, porque a sua cosmovisão de mundo depende do que você está aprendendo, de como você está lidando com as Escrituras. Elas são a fonte para nós de uma cosmovisão sadia e verdadeira e real, ok? Vamos então, rapidamente eu quero concluir falando pelo menos os 2 primeiros pontos da nossa cosmovisão. Lembra? Lá no início eu disse que toda cosmovisão precisa ter 7 itens, 7 elementos. E o primeiro deles é uma cosmologia, e o segundo é uma teologia. Eu vou inverter, eu vou começar pela teologia, exatamente para eu seguir a ordem do texto de Paulo.
Lucas relata que quando Paulo chega em Atenas, e Paulo vai para Atenas, preste bastante atenção, Paulo vai para Atenas porque antes ele estava na região da Ásia, e ele estava pregando, e aonde ele pregava, chegavam os judeus, e começavam a incitar o povo contra Paulo. Por quê? Paulo estava pregando a respeito do mesmo Deus dos judeus, só que Paulo estava anunciando o evangelho de Cristo Jesus. A mensagem do evangelho era uma mensagem concisa, prática e impactante, porque a mensagem do evangelho trazia para as pessoas a esperança de vida, trazia a esperança de redenção, a esperança de salvação, porque dizia para as pessoas que o convite de Jesus é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A mensagem de Paulo era: eu fui durante muito tempo um religioso, e pelas obras da lei, pelo seguimento das tradições religiosas, eu nunca consegui nada, muito pelo contrário, eu me tornei um assassino de cristãos, eu persegui cristãos, mas no dia em que Jesus me encontrou, no dia em que Ele me salvou, no dia que Ele falou comigo, tudo mudou. E pela fé nele eu fui salvo, e pela fé nele qualquer pessoa pode ser salvo, porque a salvação não é mediante o cumprimento de obras da lei, mas é mediante a mensagem do evangelho, e é mediante a fé no Filho de Deus. Nós somos justificados diante de Deus, não pelos nossos méritos ou obras, mas somos justificados por causa da obra de Cristo. E essa era a mensagem que Paulo pregava. Mas quando ele pregava esta mensagem, homens que tinham uma cosmovisão deturpada, eles simplesmente rejeitaram o próprio Filho de Deus, e a cosmovisão deles extraía de dentro da visão de mundo a presença do Filho de Deus, que tomou forma, veio a este mundo, esteve entre nós, nos ensinou e sofreu em nosso lugar, nos substituiu na cruz. A cosmovisão de mundo daqueles judeus extraía Cristo da história, rejeitava Cristo. E por isso eles anunciavam que a mensagem de Paulo era uma mensagem fraca, era uma mensagem vazia, era uma mensagem sem poder, porque toda aquela mensagem de Paulo, sem o cumprimento das obras da lei, sem a prática dos sacrifícios, era inútil para a salvação. E onde Paulo anunciava aquela mensagem, acontecia exatamente o contrário, porque o próprio Paulo fala que o evangelho do Senhor é poder de Deus para a salvação do homem, é loucura para os que se perdem, mas poder de Deus para a mudança daqueles que creem. E então Paulo pregava e as pessoas se convertiam e igrejas surgiam, e esses judeus vinham e perseguiam e diziam que todos estavam errados. E Paulo por várias vezes tinha que fugir do lugar onde ele estava, para que esses judeus não o prendessem e não lançasse a população contra eles. E se você observar desde o início do capítulo 17, você vai ver que é exatamente isso que está acontecendo. Por onde Paulo passa, os judeus vêm atrás, e eles ficam insuflando o povo contra Paulo. E numa situação em que a coisa estava ficando extremamente difícil, complicada, Paulo é aconselhado por Silas e Timóteo para sair dali e para ir para a Grécia. Você pode ver isso no versículo 14 e no versículo 15. E então Paulo vai com os responsáveis de tirá-lo dali para a Grécia, e ficam ali apenas Silas e Timóteo lidando com aquela situação, uma vez que o foco da perseguição era Paulo. Só que Paulo chega na Grécia, chega em Atenas, ele não consegue ficar calado. Ele chega lá e ele começa a ver aquele povo sendo enganado, sendo iludido. Ele começa a ver a adoração a muitos deuses. Ele se depara com uma cosmovisão politeísta, onde existem muitos deuses, um Deus para cada coisa. E ele começa a se incomodar com aquilo, e então ele começa a pregar. E ele começa a falar sobre o único e verdadeiro Deus. E ele começa a falar sobre Jesus Cristo. E ao anunciar a mensagem a respeito de Jesus Cristo, aqueles homens de Atenas que gostavam de novidades ficaram curiosos.